Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos começando mais um debate da Maravilha FM. Você que está acompanhando a gente através dos 96,9 ou então através do site ou do YouTube, bom dia, Deus abençoe o seu dia. Recebendo já os nossos debatedores, os nossos convidados, quero já começar o bom dia com o pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção no Éden, São João de Meriti. Bom dia, meu pastor. Bom dia, pastor Martim Monteiro. Bom dia, ouvintes da Maravilha FM 96.9. Estamos aqui mais uma vez, é uma alegria retornar a esta casa e esse debate com um tema fantástico que vai acrescentar, ampliar a visão, edificar vidas e aproximar pessoas do céu. Eu creio nisso. Amém. Recebendo também pastor Ronald Viana, Assembleia de Deus em Madureira, Nova Iguaçu. Bom dia, pastor Ronald, seja bem-vindo. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a todos os rádio ouvintes e internautas nesta manhã e a todos os nossos pastores que estão aqui na mesa. É um prazer para mim estar aqui estreando na Rádio Maravilha. Certamente será uma grande bênção. Bênção. Recebendo também meu amigo pastor Arthur Belmonte, pastor da PIB Essência Rio do Ouro, ou simplesmente Pibro, né? Tem muita gente que conhece como Pibro. Bom dia, pastor Arthur, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Martins Monteiro, bom dia aos colegas debatedores. Uma honra, uma alegria participar desse debate, que creio que será também para o enlevo espiritual, né, da nossa comunidade cristã. E deixo dar um abraço, né, muito especial à família Essência. Nosso nome é a Igreja Batista em Rio do Ouro, Pibro, e ultimamente, né, nos denominamos Igreja Batista Essência. E deixo um abraço também a todos os radicais, né? Esse projeto lindo que tem crescido no reino. Vamos começar com a oração. Quero pedir ao pastor Luiz Suete que peça a bênção de Deus sobre nós neste debate. Senhor Deus, nós cremos que Tu és a fonte de tudo que nós precisamos. Sim, Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, Senhor, esteja à frente, seja Espírito Santo a nossa voz, mais do que conhecimento, mais do que qualquer sabedoria, nós somos dependentes do Senhor. Abençoa a cada ouvinte, abençoa a cada um que está assistindo através do canal do YouTube, que vidas sejam tocadas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Também preciso fazer menção da nossa grande equipe, Luceni Alves, comunicadora, que empresta a sua competência como operadora de som no horário do debate, também no horário do culto. Tem o Ivan. O Ivan é o homem das imagens. Você que está acompanhando através do YouTube ou através do site, se a gente não sair bonito como deveríamos, processo, Ivan. Tá bom, senhores? É um aviso, né? Se não fazer nascer aquele filtro do TikTok maravilhoso, de ficar bonito, novo, uns 20 anos, com cabelo, tem que aplicar, tá, ô Ivan? Tem a Cida também na recepção. A Cida atende você no 21 99743 9690. Ela vai ouvir aí a sua opinião, você vai mandar um áudio, também vai, se você quiser escrever, tudo isso passa pela Cida, ela que atende você, tá bom? Só recomendo que o seu áudio não passe de 1 minuto. Pode ser uma opinião, pode ser um questionamento e você pode direcionar a um dos debatedores aqui, tá bom? Tem a nossa gerente, que é a Leia Albertassi, o CEO é o Léo Salles, a Emily no marketing, Letícia na coordenação, Miqueias Netchaif é o produtor aqui do debate. Vamos pro tema. A confissão de pecados para o pastor é uma prática necessária? A prática de confessar pecados tem sido parte da tradição cristã, mas nem todos concordam sobre a quem deve ser feita essa confissão. Em muitas igrejas, tornou-se comum a ideia de que todo pecado precisa ser revelado ao líder espiritual, como parte do processo de restauração e santificação. Pastores são procurados, aconselham, ouvem relatos íntimos e, por vezes, impõem disciplinas e afastamentos. Para os que defendem essa prática, a confissão ao líder é uma prática bíblica. Citam Tiago 5,16 como fundamento. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais sarados. Para eles, confessar ao pastor é necessário e demonstra humildade. Eles também argumentam que o líder espiritual, como alguém mais maduro, pode guiar em oração, aconselhar com sabedoria e acompanhar o processo de restauração com mais propriedade. Por outro lado, nem todos pensam assim. Afirmam que
a confissão deve ser feita sim, mas diante de Deus. Segundo essa visão, transformar o pastor em um confessionário ambulante é um desvio. Alertam ainda que muitos líderes usam esse tipo de prática como controle emocional, recolhendo segredos e exercendo domínio psicológico sobre os fiéis. Lembram que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e que é a Ele que devemos confessar nossos pecados. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é a confissão de pecados para o líder da igreja. É uma prática necessária? Começo com o pastor Arthur Belmonte, pastor da PIB Essência do Rio do Ouro. É um tema desafiador, pastor Martins Monteiro. Mas o que eu entendo à luz das Escrituras e a maneira como a interpreto, né, nesse tempo? A questão do pecado, ela tem as suas consequências, não é verdade? Sim. E o pecado confessado, biblicamente, ele é perdoado pelo Senhor. E pronto. Sim. O remédio é o perdão que vem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas existem situações que o pecado traz consequências. Né? O pecado traz consequência, né, à pessoa. E muitas vezes a consequência ela é emocional. Né? A pessoa ela não consegue se sentir totalmente livre após uma confissão direta para o Senhor. Né? Então, muitas vezes ela necessita de conversar sobre aquilo. Então, acho que neste caso, quando ela procura o pastor, é de forma voluntária, porque ela quer aliviar o seu coração e precisa, né, dessa confissão. Sim. E em alguns casos também ela ainda não conseguiu fazer a confissão para Cristo. Então ela chega no nosso gabinete com muita culpa, com muito peso. E essa culpa traz um mal emocional e isso pode também se transformar no mal físico. Sim. E ali que entra o papel do pastor, do conselheiro, né, do líder naquele momento, de ajudar aquela pessoa a chegar ao arrependimento verdadeiro diante do Senhor, né, e você se prestar ali como um ouvinte que vai aconselhar, que vai ajudar ela a tomar uma nova direção de vida e pronto. Agora, o problema é que muitas vezes no nosso gabinete chegam também situações difíceis, até de crimes praticados. Sim. E aí? Até onde vai o nosso papel como pastor, como conselheiro, como alguém que está ali direcionado pelo Espírito Santo? Então, assim, para concluir a minha fala, eu não concordo que se faça do gabinete um confessionário. Eu não entendo isso aí como sendo algo, né, da prática da graça. Foi a prática na lei, mas estamos na dispensação da graça. Hoje temos acesso à presença do Redentor e podemos nos redimir conforme nos orienta João capítulo 1, versículo 9. Então, não podemos fazer do gabinete um confessionário. Mas é um lugar de cuidado espiritual, de ajuda, e é para isso que o gabinete tem que estar aberto, para se ouvir as confissões, não como uma obrigatoriedade, mas como um caminho de refúgio para quem precisa. Pastor Ronald Viana, da Assembleia de Deus Madureira, Nova Iguaçu, segue o mesmo caminho do pastor Arthur Belmonte ou você diverge alguma coisa sobre a confissão? Você acha que é necessário também confessar ao líder? Pastor Arthur acha importante, ele não usa a expressão, né, necessária, ele acha importante, mas não aceita que isso seja uma imposição. Qual a linha que você segue? Então, pastor Martinho Monteiro, sim. Eu vou seguir pelo caminho do equilíbrio. Eu vou procurar um ponto de equilíbrio entre essas duas posições, devido à própria exposição bíblica. Então, é ponto pacífico em nosso meio, né, a confissão de pecados, conforme foi dito pelo nosso pastor Arthur, livro de Primeira Epístola de João, capítulo 8, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a confissão é um ponto pacífico entre nós. Agora a gente vai discutir se é uma necessidade ou uma exigência de confessar ao pastor, ao líder da igreja. E nesse ponto eu gostaria de fazer uma reflexão, uma abordagem que nós devemos diferenciar a confissão bíblica de pecados, né, da confissão de pecados no catolicismo romano ou ortodoxo, porque para eles, né, o padre ou o sacerdote é investido de poder para perdoar pecados em nome ou em lugar de Cristo. Então essa ideia de confissão de pecados está muito associada à tradição católica romana, dado a questão do confessionário, né? E por outro lado, eu entendo que Tiago 5,16 não é um bom fundamento para exigir a confissão a um líder, né? Mas nós devemos fazer quanto à liberdade da nossa consciência.
Pastor Luiz Suete, da Casa da Bênção do Éden, São João de Meriti. O senhor também acha que é opcional, pode depender da gravidade? Porque tem também essa questão, né? Existem pecados que envolvem a comunidade toda. Pastor Arthur até falou de crimes que alguém procura para confessar, e é mais do que um pecado. É também, além da transgressão à lei de Deus, é transgressão à lei dos homens. Como é que o senhor caminha em relação a isso? Há uma necessidade, obrigatoriedade ou não de confissão? Obrigatoriedade, como vamos dizer, como uma doutrina, não. Porque o arrependimento, em primeiro lugar, é fruto de um agir do Espírito Santo. Então, o arrependimento tem de partir da própria pessoa. Se algo é imposto, já não é mais arrependimento. Já é regra, religiosidade ou qualquer um outro nome que possa ser dado. Como o filho pródigo lá, caindo em si. Ou seja, o arrependimento, ele é fruto do agir de Deus que leva a pessoa a tomar direção, tomar atitudes. Agora, essa atitude compete à pessoa. Se a pessoa se sente movida por Deus e totalmente à vontade a tornar uma confissão, procurar o seu pastor, procurar o seu líder, ele deve fazê-lo sim. Por quê? Porque isso vai promover nesse processo de restauração, vai promover libertação à sua vida, libertação ao seu coração, e mais do que isso, a confissão nos dá uma força para vencer o pecado que é inexplicável. Eu falo por experiência própria. A confissão nos blinda de uma forma como se fosse assim: poxa, eu confessei, me arrependi. Pô, e agora o que vai restar para mim? Eu vou lá de novo? E de novo? Não, peraí, então acabou. Né? É vida mudada, é vida transformada. Eu creio assim. Pastor Arthur Belmonte, nós estamos falando aqui de ovelhas. Né? Estamos falando de ovelhas procurando um pastor. E quando se trata de mais do que ovelha, de alguém que exerce um cargo de liderança, de alguém que é olhado pela igreja, pela comunidade como um exemplo, a coisa não fica mais complicada? Porque nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo falando a um dos seus filhos, dizendo que se um presbítero pecar, mais do que conversar com ele, repreende ou corrige na presença de todos. Então, queria já a sua opinião em relação a isso. E quando se trata de alguém da sua liderança, estou citando que o senhor é o pastor que dirige, o senhor não é um dos pastores, o senhor é o pastor líder. Tem como só ouvir no gabinete, ou quando você começa, quando você prepara alguém para ser líder, tem esse aviso, olha, você tem que andar assim, 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 caso contrário, você pode perder a função, eu tenho que expor você, ou não, ou tudo pode ser tratado da mesma maneira. Não, orou ao Senhor, tá tudo bem. Pastor Monteiro, é o princípio do quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Sim. Né? E é um privilégio ser líder. É uma honra pastorear. E sabemos da nossa responsabilidade, nós que lideramos. Mas eu acho que o princípio da disciplina, ela segue, o que nos norteia é a palavra. Na verdade? E o que eu entendo? Depende se essa confissão é de um pecado, de uma prática que não se tornou pública, mas aquela pessoa cometeu aquela falha, precisa confessar, quer conversar contigo como seu líder, quer se expor, quer abrir o coração, quer ajuda. Se aquela prática não foi algo que afetou a comunidade de forma pública, na questão pessoal, eu trato de forma pessoal, ajudo, se for necessário afastá-la por um tempo, num período de acompanhamento, de forma informal, não é verdade? Sim. Mas quando é o pecado público, nós precisamos dar uma resposta para a sociedade também. Senão vamos viver um corporativismo dentro da liderança cristã, e a nossa proposta não é essa. Então, quando é um pecado público, aí sim, e que há essa confissão, é necessário publicamente você corrigir, você colocar para a sua comunidade o que está acontecendo. Teria aquele perigo também do apóstolo Paulo que cita um pouco de fermento. Levera toda a massa, com certeza. Se não tratar publicamente... Sim. E hoje a gente vê aí algumas lideranças passando por dificuldades por tratar de forma diferente. Se alguém é do seu colegiado, do seu gueto, protege, né, encoberta de certa forma, mas sendo que o pecado já está exposto na comunidade. E a proposta não é essa. Você vai cuidar da pessoa, vai proteger a pessoa se ela está arrependida, independente da consequência do pecado. Mas você não pode deixar de disciplinar, de afastar, de cuidar, acompanhar aquela pessoa por um período. Se um pecado, pastor Ronald, não for confessado ao pastor,
E aí estamos falando de pecados graves. Aqueles que mais cedo ou mais tarde, como diz a Bíblia, o teu pecado te achará, né? Porque tem gente que não vou confessar ao pastor, não, já orei, já falei com o Senhor Jesus, mas vai acontecer, explodir, como disse o pastor aqui, pastor Arthur, tem coisa que não adianta, já tratou na cozinha, da cozinha chegado, tratou de uma maneira, mas vai explodir. E aí? Esse pecado não confessado ao pastor, a pessoa continua sendo culpada diante de Deus? Essa questão do pecado achar seria uma sentença? Então, pastor, eu julgo que não. Entretanto, existe uma ressalva, né? Conforme o pastor Arthur bem elaborou a questão, existem pecados privados e existem pecados públicos. Então, a depender, né, da gravidade, da forma como foi praticado o pecado, exige-se, então, uma confissão. Eu vou fazer aqui um comentário a respeito do pastor Hernandes Dias Lopes, que comenta na Epístola de Tiago, no capítulo 5,16, onde ele diz que os pecados privados necessitam de confissão privada e os pecados públicos de confissão pública. Ele ainda acrescenta que a confissão é uma terapia divina que transmite perdão e reconciliação, já que a mágoa adoece, mas a confissão traz a cura. Por esse motivo, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, também comentando Tiago 5,16, diz que nós devemos nos dirigir em primeiro lugar a Deus, a fazer a confissão dos nossos pecados para receber o perdão. E também ao nosso próximo, quando pecamos contra o indivíduo, este é o caso da ofensa pessoal, quando pecamos contra a igreja, isto é, o pecado que ofende a coletividade do corpo de Cristo, né, e se constitui um escândalo para todos, né, quando estamos em busca de apoio, né, contra tentações e pecados específicos, e quando estamos em busca por saúde, seja ela física ou espiritual, que é o bem-estar psicológico. Então, nesse caso de uma pessoa haver pecado, e esse pecado tiver ou teve uma gravidade que excede os limites da privacidade, é necessário que essa pessoa confesse o seu pecado a fim de que ela receba a restauração e se livre da culpa do pecado. 21 99743 9690. 21 99743 9690. Já temos aqui uma participação. Acho válido a confissão à liderança, mas só se houver confiança absoluta. Muitos pastores acabam divulgando pecados alheios no altar para se autopromover ou surfar no sofrimento da ovelha, para enfeitar a pregação no domingo à noite. Sandra Viviane, de São Gonçalo. Apontando aqui, pastor Luiz, essa questão da humanidade, porque a gente às vezes pinta o pastor como perfeito, não é? E todos nós cometemos erro. Eu acho que aquele pastor que faz isso, ele tá, né, não está respondendo como a ovelha esperava, né? Quebrou a confiança. Porque o pastor que vai pro altar no domingo contar alguma coisa que alguém confiou, não é uma quebra de confiança, pastor Luiz? Com certeza. Líderes que usam a confissão com propósitos errados está mais em pecado do que aquele que confessou. Tá? Precisamos restaurar cada vez mais, no nosso tempo, essa exigência se tornou maior. Restaurar a ética, restaurar o caráter no altar, mesmo sob pressão. Eu vou repetir. Mesmo sob pressão. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa vai e confessa o seu pecado, recebe o tratamento, recebe um direcionamento, recebe uma exortação, uma disciplina, o que envolve aquele processo, aquele deserto. E às vezes a ovelha não sustenta aquele deserto, aquele processo, e na maioria dos casos, tem as exceções, graças a Deus, mas na maioria dos casos ela sai da igreja. E aí é onde o pastor fica sob pressão, porque aí ela fala mal do ministério, aí ela fala mal do pastor, aí ela inverte a história no final, né? Ela passa a ser a pessoa em santidade e os outros todos em pecado, e aí isso coloca o pastor sob pressão, e aí ele comete o deslize, o erro, o pecado de querer se justificar diante de pessoas ou diante da congregação, e acaba pecando também. Então, mesmo sob pressão, quem nos justifica é o Senhor, quem nos justifica é Deus. Então o pastor tem de manter o seu princípio, tem de manter a sua ética, ele não tem de se nivelar por baixo, ele tem de se nivelar por cima. É isso que tem de haver no altar. Pastor Arthur Belmonte, a exigência da confissão ou esse tratamento, porque tem gente que quando chega numa igreja, o pastor já diz como é. Aqui nós agimos assim. O nosso comportamento, a nossa denominação, nós não encobrimos, não acobertamos. Essa exigência de confissão, ou talvez até a coisa que está meio fora de moda, que é pregar contra o pecado no altar, tornaria o cristão mais vigilante? Será que isso não... Ou ao mesmo tempo ele poderia ser prisioneiro
gatilho do medo. Não vou fazer, mas porque a Bíblia diz que quem no coração já maquinou, não executou, de qualquer forma está em pecado. Mas essa cultura da igreja, do pastor, da liderança, de se avisar, de se ministrar, poderia também ser uma ajuda para o fiel não ter tanta... o termo seria não ficar... quando alguém está paquerando, flertando, não flertar com o pecado? Pastor Martins, a palavra de Deus pregada, ela é a disciplina formal, né, formativa. Ela vem do púlpito e ela é preventiva. Sim. Então, a igreja que não prega contra o pecado, pastor que não prega contra o pecado, ele está falhando biblicamente. Porque a nossa missão é alertar a igreja, à luz da palavra, sobre o pecado e as suas consequências. Sim. Esse é um ponto. Outra coisa é você criar como regra a obrigatoriedade de uma confissão. Eu queria pedir a permissão para contar um exemplo, sem citar nomes, né? Um casal procurou ajuda pastoral de um pastor que estava vivendo uma crise conjugal. E naquele momento ali, uma das palavras, né, foi: se vocês têm pecado no conduto, tem que confessar aqui e agora. A pessoa nova convertida se sentiu pressionada e ela confessou que traiu o marido na frente dele, no momento ali de gabinete. A consequência foi tão grave sobre aquela confissão, naquele momento, de forma errada. Talvez ela, no momento, com o esposo, de consciência, quisesse fazer essa confissão, talvez fosse um outro desdobramento. Ou se ela o fizesse só ao pastor, né, naquele momento, talvez também tivesse um outro desdobramento. Mas a forma pública como ela fez com que aquele homem se sentisse muito humilhado. Ele não conseguiu lidar com aquela situação. E a consequência foi uma família sendo destruída. Porque foi mal trabalhada a questão ali da confissão, do perdão. Então eu prezo muito pela privacidade da pessoa, o cuidado e a liberdade que ela tem de confessar ou não, quando é algo assim bem particular e não é público, como o colega aqui ao lado falou. Mas quando é algo público é diferente, aí a disciplina ela é pública também. Mas eu não acho necessário que haja uma obrigatoriedade de confissão ao líder, ao pastor, quando é algo que não é público, algo que ela, diante do que diz a palavra, repito lá, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, confessarmos para quem? Aí diz que ele é fiel. Ele quem? O Senhor. Então, se confessarmos para ele, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Então, eu entendo que, volto a dizer, a confissão obrigatória, ela se torna até perigosa. Pastor Ronald, mas aí, eu aproveitando a fala do pastor Arthur, eu queria saber o seguinte: seria só a questão de ser público ou também teria um nível de gravidade? Porque a gente, lógico, tem muito essa conversa, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Sim, diante de Deus, pecado. Mas a gente sabe que existem coisas graves. A própria Bíblia diz que há pecado que você não recomenda nem orar. Né? Paulo fala para Timóteo para não participar, não se envolva nisso. Né? E aí, tem essa recomendação também? Não envolveu publicamente, mas é um pecado grave. E existem pecados que, como a gente já falou aqui, mais cedo ou mais tarde, podem trazer complicação não só para o líder, como também para a própria comunidade. Então, eu concordo com o senhor que essa confissão, ela não se dá somente com relação ao pecado ser público, mas também com relação à gravidade. A gravidade é a extensão desse pecado. Obviamente que um pecado que possui uma gravidade maior, ele automaticamente ele vai ser extensivo a um maior número de pessoas trazendo o escândalo. Eu gostaria de repetir a leitura de Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, a base do texto de Tiago é que nós devemos nos confessar uns aos outros. A palavra grega aqui usada por Tiago é exomologel, que significa, em nossa língua, reconhecer, admitir, declarar. Esse verbo ele aparece 4 vezes no Novo Testamento, relacionado à confissão de pecados, uma em Mateus 3,6, outra em Marcos 1,5, outra em Atos 19,18 e Tiago 5,16. Logo, nós devemos fazer esse tipo de confissão quando nós afetamos a vida de outra pessoa. Bem, eu queria só pedir aos senhores que prestassem atenção nas participações que nós vamos colocar aqui. Vamos primeiro ouvir a Eliane Reis, de Duque de Caxias. Ela tem uma opinião sobre o assunto que estamos debatendo. Bom dia, pastor Martim Monteiro. Bom dia a todos os debatedores. Eu sou contra se confessar com o pastor por um motivo muito simples. Eu fiz parte de uma igreja há alguns anos atrás e o pastor que nos liderava, ele teve sérios problemas. Então, esse pastor se abriu com o pastor líder da igreja, De alguma forma, o problema desse pastor, não sei como, foi parar no conhecimento do ministério da igreja. Eu fiz parte do grupo de irmãs da igreja e numa tarde a líder das irmãs chegou
falando que estava pedindo oração pelo pastor, que estava com problemas, e ela simplesmente chegou assim falando, olha, a vida do fulano está um inferno, ele chegou a pensar em dar tiro na cabeça, coisas desse tipo. Resumindo, o pastor saiu da igreja, foi para o mundo, é uma pessoa completamente desviada. E por conta disso, gente, eu acho que a gente tem que entrar em secreto e se confessar ao Pai, porque é onde há ser humano, há falha, e eu sou da opinião que não é legal se confessar com o pastor, tá? Que Deus abençoe a todos. Obrigado a nossa irmã Eliane Reis de Duque de Caxias. A gente já vai pedir o comentário de vocês sobre essa fala, mas deixa eu terminar aqui de ler uma outra também. O Davi Pedro de São Gonçalo diz o seguinte: a confissão de pecados cometidos por uma mulher, por exemplo, deve ser confessada a um pastor do sexo masculino? Até onde a figura do pastor homem pode atuar? Tem mais um aqui, que é o Francisco Mauro, da Igreja, pastor Francisco Mauro, da Igreja Batista Memorial em Apolo. Gostaria de saber a opinião dos debatedores sobre o pastor que cometeu pecado público envergonhando o evangelho e a igreja, se ele pode continuar a pastorear. Uma disciplina resolve? Ou é necessário que seja afastado permanentemente da função pastoral? Vamos começar aqui. Primeiro, pastor Luiz Suete, eu vou dividir essas perguntas, porque a coisa ficou um pouco complicada. A irmã Eliane falou sobre alguém procurar ser líder, confessar e depois cair na boca do povo a ponto de perder-se uma ovelha, uma alma, um líder. O que a gente faz com esse tipo de coisa? Hoje é crime, né? Hoje alguém se sentiu ofendido numa situação dessa pode processar o líder e a instituição. Mas será que faltou misericórdia, pastor, desse líder? Ou foi o espírito de fofoca, como dizia minha avó? O espírito de fofoca, tá? Que destruiu não só a vida desse líder, mas também, por um momento, a liderança e a vida da igreja. Demonstrou uma falta de conversão no coração daqueles que estavam sendo liderados. De alguma forma, isso vazou, que não deveria. Então, ali já começa o erro. Então, ajudando a essa minha irmã e aos milhares de ouvintes e quem assiste também pelo YouTube, o erro do ser humano não vai anular a palavra. Sim. Então, o pastor, ele não fez nada de errado. Errado foram as pessoas que pegaram essa informação e, na maldade, creio eu, e multiplicaram isso. Não fez nada de errado em procurar o líder, em confessar o líder. Ele agiu debaixo da direção de Deus, da direção daquilo que o Espírito Santo gerou no coração dele. Porque senão, a gente apresenta a confissão e o arrependimento como algo ruim, como um peso. E trazendo aqui texto bíblico, né? Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha culpa. Salmos 32, do verso 3 ao verso 5, que tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então existe bênção no arrependimento, na confissão. É que, infelizmente, o ser humano, ele pega e desvirtua o princípio, trazendo aquilo que é bênção como se fosse uma maldição. Pastor Arthur Belmonte, quero deixar aqui o pastor Francisco Mauro, da Igreja Batista Memorial, toca numa questão muito importante e talvez até muito sensível, né? Que é a questão do pecado do líder. O pastor que cometeu o pecado público envergonhando o evangelho e a igreja pode continuar a pastorear? Uma disciplina resolve ou é necessário que seja afastado permanentemente da função pastoral, pastor Arthur? Um abraço aí pro pastor Francisco, né, nosso querido Chiquinho, ele caiu logo para mim, hein? A questão da queda, pastor, e sobre aquilo que Deus faz. A palavra diz que os dons são irretratáveis e irrevogáveis. Sim. Então vamos tentar entender essa questão. Eu creio que há necessidade, sim, de se afastar, né? Há necessidade, sim, de passar por um processo de cuidado, de acompanhamento, de disciplina, porque foi algo público, foi algo muito grave e que trouxe uma consequência terrível sobre, né, a igreja, sobre o evangelho, levando até com que pessoas talvez se afastassem pelo mau comportamento, né, daquele líder, né, pelo erro daquele líder. Então eu entendo que deva ser afastado, sim, deva passar pela disciplina. Agora ficar permanentemente, né, desculpa aí a redundância, né, ficar permanente fora do ministério, isso acho que já não compete a nós, porque se há perdão, se há restauração, eu sei que muitas vezes para continuar aquele ministério ali é difícil, mas quem sabe recomeçar
numa outra região, num outro local, depois de restaurado, depois de tratado, depois de acompanhado, depois de ter sido recomendado pela sua liderança, pelo seu mentor, eu não vejo problema de recomeçar. Senão o sacrifício de Jesus não teria valido de nada, nós não podemos anular. De todo pecado, menos de pastor. Teríamos que acrescentar esse versículo. É que não, perdoa o pecado, mas você não pode mais ser pastor. Mas a Bíblia não fala disso. Então, se a Bíblia não fala disso, eu não posso também. Pastor Ronald Viana, confissão de pecados cometidos por uma mulher, por exemplo, deve ser confessada a um pastor do sexo masculino? Até onde a figura do pastor homem pode atuar? É a pergunta do Davi Pedro de São Gonçalo. Essa é uma questão bem delicada nos nossos dias, né? O pastor Silas Malafaia defende a opinião de que um pastor ele é seguramente capaz de aconselhar uma mulher em um gabinete sozinho. Outros pastores já tendem a ter uma observação diferente. Então, eu acho que vai muito da pessoalidade, do caráter ministerial da igreja em que nós estamos inseridos para poder administrar essa situação. No caso da igreja a que eu sirvo, o nosso pastor-presidente, João Nunes dos Santos, ele nos aconselha a fazer este gabinete acompanhado de uma irmã, quiçá seja a nossa esposa, ou uma irmã de confiança do ministério da igreja. Pastor Luiz Suete, você se torna conivente? É a pergunta aqui. Cadê o nome? Cida. Se torna conivente quando se cala ao saber algo grave do seu líder. O que fazer? Bom dia, paz, e já vou identificar aqui o ouvinte autor dessa mensagem. Uau. Nazaré Coelho. Okay. Nazaré. O que pauta os nossos posicionamentos sempre será a palavra. Eu creio que temos isso em comum aqui nessa mesa para a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo de que ele só pôde tratar determinadas coisas na igreja a partir do momento que ele foi informado pelas pessoas da igreja, soube pela família de Chloe que há entre vós. Às vezes o pastor, as pessoas acham que ele tem conhecimento de tudo, que ele é Deus, que ele é onisciente. E às vezes, mas será que o pastor não está vendo isso? Mas se esquecem que muitas vezes passa desapercebido por mais atuante e por mais vida com Deus que ele tenha. Então, se a pessoa tem uma informação, ela não deve sair falando entre irmãos. Isso é que é o errado. Porque aí vira fofoca e o que precisa ser tratado não é tratado. Então não adianta nada, só piora. Mas ela deve sim procurar o seu líder e compartilhar a situação que está acontecendo, principalmente se envolve alguém de liderança ou se diz respeito também à vida saudável da igreja. É assim que eu creio. Pastor Arthur, e agora quando o membro tem uma situação acontecendo na igreja, o burburinho já rodou, mas a pessoa se recusa a confessar o pecado, a procurar a liderança, a procurar o pastor para ou assumir ou desmentir, alguma coisa assim. Essa pessoa tá sendo rebelde ou ela está exercendo o seu direito de liberdade, de consciência? Até questão de prudência, pastor Martim. Por exemplo, se alguém está falando de você ou sobre você e você toma conhecimento, o correto é você tentar, de alguma forma, esclarecer, colocar as claras. Então, eu acho que se está acontecendo da igreja, a pessoa tem que procurar a sua liderança e falar, pastor, estão falando isso ao meu respeito. Porque já o ditado comum, quem não deve, não teme. Sim. Então ela deve procurar a liderança, e falar, olha, estão fazendo uma injustiça contra mim. Posso citar um outro caso? Pode. Eu já tenho 30 anos de ministério, mas no início do ministério chegou um caso assim, começou um burburinho dentro da igreja, de que um irmão foi visto entrar no hotel junto com outro homem. E chegou para mim a situação, e a primeira coisa que fiz foi chamar esse irmão, e ele já sabia disso, mas ele ficou com dificuldade lá de tratar. E o que ele falou? Pastor, eu entrei no hotel nesse horário sim com outro homem. Eu faço tratamento químico em água de banheira de hotel, piscina, o carro da empresa, e realmente eu entrei. Coitado, ele estava indo fazer o trabalho dele, trabalhava na indústria química, só que a fama ruim dele chegou primeiro de forma injusta. Se ele tivesse me procurado assim que começou a fofoca, talvez eu tivesse ajudado a estancar e resolver o problema. Sim. Mas ele falou que ele preferiu ficar quieto na dele, não falou nada. E isso aí tomou uma proporção que depois, para remediar, foi mais difícil. Mas assim, a gente conseguiu na época fazer com que a igreja entendesse. As pessoas, quando diz igreja, um grupo ali, uma minoria que estava falando sobre aquele assunto. E foi tratado e se estancou ali o problema. Mas é algo muito grave. Se alguém está falando de você, procura saber o que estão falando,
Toma ciência e procura o seu líder o mais rápido possível. De preferência, se você fizer esse tipo de trabalho, arrume um macacão com letreiro bem grande da sua empresa, né? Manutenção. Já teve um caso do enguiçaram na rua, né? Vinham 4 ou 5 pessoas num carro, desceram 2 homens, atravessaram a rua para tentar. Hoje todo mundo tem celular para tentar fazer uma ligação. A única coisa funcionando na beira da estrada que tinha era um motel. E aí, daqui a pouco, né? Os irmãos viram eles entrando, correndo ainda por cima, né? Porque era pista, atravessaram correndo. E isso deu exclusão, né? Estou falando de Assembleia de Deus, isso deu exclusão. E foi uma coisa complicada. Aí, não, mas vamos chamar as esposas. Não, mas a sorte é que as esposas estavam no carro. Não, nós estávamos. A dele, imagina, excluíram primeiro para depois comunicar à família que tinham sido excluídos porque os dois entraram correndo no motel, né? Aí as esposas falaram, não, e nós estávamos lá também, ficamos dentro do carro, olharam para um lado só. Infelizmente, o nosso povo gosta muito, né, dessa coisa chamada maledicência, popular fofoca, né? Pastor Luiz... É Pastor Luiz ou Pastor Ronald agora? Pastor Ronald, essa questão de confissão, será que impor a alguém uma confissão? A confissão não deveria ser voluntária para ter valor? Porque eu não sei se você, até juridicamente, alguém provar que confessou alguma coisa sob coação, grave ameaça ou debaixo do famoso pau de arara, né, essa confissão ela perde o seu valor. E aí, espiritualmente falando? Então, pastor Martinho, eu acho que a confissão de pecados ela é necessária desde que não haja coação. E que também possa ser feito entre os irmãos em Cristo, conforme orienta o nosso irmão, né, posteriormente chamado apóstolo Tiago. Então, quando na igreja o líder ou o pastor ele exige confissão, ou seja, ele cria uma espécie de cinturão de medo, de coação, aonde o membro ele fica praticamente refém daquele pastor. E se o pastor for um pastor, né, infelizmente, de caráter duvidoso, ele pode ser uma pessoa bem perigosa com relação às informações que ele vier a obter, né, do membro. Então, eu não concordo com que a confissão seja obrigatória e muito menos que haja coação. Pastor Luiz Suete, e o pastor pode impor, não é só impor a disciplina, mas, por exemplo, expor publicamente, porque é uma cultura das igrejas, eu não sei, pastor Arthur, se a igreja batista também fazia isso, as igrejas assembleanas, né, elas tinham um culto específico para tratar desses assuntos, era um chamado culto administrativo, hoje culto administrativo era um chamado culto de membros, né, onde a pessoa que cometia um pecado que envolvesse a comunidade fosse considerado grave, era, de alguma forma, exposto, porque ele tinha que ser suspenso. Usava-se muito a palavra exclusão, né? Fulano está excluído porque cometeu o pecado de número tal lá daqueles, né, dos 10 mandamentos. Você acha que o pastor tem esse direito de fazer isso? Tem algum limite para isso, para o pastor expor? Ou hoje, por causa das leis, não faz mais, deixa para lá, ora só? Como é que é? Eu quero saber a responsabilidade do pastor em tratar essa questão publicamente. Vamos separar algumas coisas. Nós falamos para um público diverso de linha doutrinária. Eu tenho de saber, a nível estatutário ou de doutrina, a igreja onde eu estou inserido. Por quê? Porque algumas igrejas têm isso como uma obrigação. Olha, né, internamente, a nível de ministério, outros ampliam um pouco mais a nível de ministério e membros, têm isso como uma obrigação. Outras situações não, como, dando exemplo, é o meu caso. Eu parto pelo prisma de que o arrependimento tem de partir da pessoa. Tudo que é imposto não gera arrependimento genuíno. Porque você tem de fazer isso. Olha, porque no próximo culto eu vou te colocar diante da igreja. Não. Vou te colocar no banco. Isso não muda a vida de ninguém. Isso não gera transformação. Isso não atrai o favor do Senhor. Isso não manifesta a graça, não manifesta o amor de Deus. Então, o arrependimento tem de partir da pessoa. E aí é a pessoa que vai delimitar até onde ela quer chegar. Se ela entende que o pecado dela causou escândalo, fez com que pessoas esfriassem na fé, pessoas desviassem, e ela julga necessário, poxa, o meu arrependimento também tem de promover uma restauração. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça, trazendo um pouco além da questão graça no sentido espiritual. Ou seja, se o meu pecado causou um estrago, o meu arrependimento vai trazer uma restauração muito maior.
Pastor Arthur, tem um limite na autoridade pastoral para a aplicação da disciplina, para tratar a pessoa pós-confissão? Supondo que a pessoa já procurou o pastor, está arrependido, e aí, como a gente já falou, a questão é pública, o pecado é público, porque a gente já chegou a uma conclusão aqui de que aquilo que é privado deve ser tratado no privado. Pastor, qual o limite dessa autoridade pastoral? Tem alguma coisa que refere? Não, pastor, ele pode expor publicamente, ou não tem esse limite? Depende da questão denominacional. Sim. A Igreja Batista, ela é uma igreja que o seu governo é congregacional. O pastor, ele preside, ele é o líder espiritual, mas, assim, a igreja toma decisões em assembleia. A decisão é da igreja, né? Mas, assim, o pastor, ele tem autoridade para afastar a pessoa, né? Mas a decisão de desligar do rol de membro, a exclusão, é pertinente à igreja em assembleia. É claro que a igreja, quando entende que é uma situação de necessidade de exclusão, como a Bíblia orienta, né? Nos últimos casos, a igreja o faz até sob orientação do próprio pastor. Embora antigamente fosse muito comum também no passado, sim, né? Sim. Havia as assembleias administrativas mensais e tinha um momento lá que era movimento de membros, depois disciplina. E se formava comissões para tratar de alguns casos, e alguns casos proposta de exclusão direto. Mas hoje as igrejas têm trabalhado com mais cuidado. Existe um novo Código Civil vigente, existe a questão da exposição pública. Normalmente quando há necessidade de exclusão, como eu tento agir? Eu oriento a pessoa, né, depois que o pecado se tornou público, a gente tenta ajudar, acompanhar, mas ela mesma fazer o seu pedido formal através de uma carta do seu desligamento. A gente a desliga do rol de membro, mas não deixa de cuidar daquela pessoa. E logo, a posteriori, quando ela passou esse período de tratamento, de acompanhamento, publicamente ficou notório que ela está sendo acompanhada, tratada, ela retorna ao rol de membro normalmente. Porque quando você simplesmente expõe o pecado de forma pública e também exclui a pessoa, fica muito difícil para ela retornar, para ela ser tratada. Então, eu acho que cabe a nós, homens de Deus, quem cuida de gente, de ovelha, o bom senso, um entendimento espiritual de que é uma pessoa que, embora tenha errado, cometido um pecado, por mais, embora, como a gente tem comentado aqui, não existe tamanho de pecado, mas existem consequências maiores, né, pelo nível do pecado que ela cometeu. A gente tem que ter esse cuidado. Porque imagine Davi hoje sendo apresentado num culto administrativo para ser desligado do rol de membro pelo pecado que ele cometeu. Com Batseba e com Urias. Seria uma situação complicadíssima. Então, a palavra de Deus nos mostra o caminho da sabedoria, do entendimento e da orientação do Espírito Santo para liderar uma igreja. Pastor Ronald, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Por que a gente não vê isso nas igrejas quando alguém pede para voltar depois de ter cometido? Não importa o pecado. Por que não tem isso na igreja? Por que não tem festa na igreja como tem no céu quando o pecador se arrepende? Olha, pastor, eu acredito que isso se dá muito por causa da cosmovisão que invadiu a igreja do século XXI. Né? E a cosmovisão da igreja do século XXI é uma cosmovisão muito humanista, antropocêntrica, onde as pessoas estão preocupadas muito consigo mesmas. E com isso, elas têm se descuidado, né, nessa vigilância de se alegrar com a vinda de novas pessoas para o reino de Deus. Há uma palavra do Senhor, né, registrada no Evangelho de Mateus, que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriaria. E nós podemos observar isso, né, claramente quando nós observamos pessoas que têm voltado para Cristo ou se entregado para Cristo, e muitos cristãos não têm exibido aquela alegria constante que está na palavra de Deus com relação a uma ovelha que foi achada, um filho que retornou, uma moeda que foi recuperada. Tem mais irmão mais velho do que outra coisa nessa história. Pastor Luiz Suete, como proteger a dignidade e a privacidade da pessoa que decide se abrir com o líder? Tem alguns princípios pastorais que devem ser observados? Sim, com certeza. Com certeza. O pastor, ele tem de ser exemplo em público e exemplo também no particular. A ética, os princípios bíblicos têm de reger o ministério. Ao longo dos meus mais de 35 anos de exercício pastoral, sou de uma família sacerdotal, cresci, sou filho de pastor, sobrinho de pastor, irmão de pastor, cresci convivendo com essa realidade já introduzido ao meio ministerial. Então, o pastor, ele tem de ser ético e, acima de tudo, ter um caráter de Cristo, mesmo sob pressão. Eu já me vi em situação de que terceiros, não por meio de confissão, não por parte da minha pessoa, mas que terceiros tinham a informação e ver um desenrolar de uma situação e chegar até mim e falar assim: pastor, puxa, o senhor não vai falar nada? Não. A vida particular dele pertence a ele. É ele e Deus. É ele e Deus. Não estou aqui, senão vai virar um novo debate. Eu estou dizendo aqui a respeito de crime.
Estamos tratando Sim. de pecados que não envolvam crime, senão aí já exige um outro posicionamento. Mas em termos de confissão, a pessoa tem de se sentir confiante. E se for uma mulher, por isso que convém ao sacerdote ele ser casado, bem casado. Se for uma mulher, já foi exposto aqui à mesa, qual deve ser o princípio? Tem de ser acompanhado da sua esposa. Ele nunca deve atender sozinho uma mulher. Pastor Arthur Belmonte, tem aqui a Sandra de São Gonçalo dizendo o seguinte: debate muito necessário em relação à exclusão por pecados. Eu testemunhei um casal muito jovem sendo excluídos, com uma oração de exclusão e imposição de mãos. Fiquei tão mal na época que saí da igreja e fiquei no mundo por quase 20 anos. E nem fui eu a envergonhada. Hoje me reconciliei com Deus com muita dificuldade e peço todos os dias sabedoria para não me magoar novamente com irmãos da liderança. Tem muita gente nesse estado assim, pastor. Mesmo não sendo a pessoa que foi confessar o pecado, mas viu o tratamento desumano. Tem gente, eu encontrei uma pessoa de Giara que também disse isso, assim: eu não quero esse amor de Deus que vocês têm, não. Uma amiga dela foi exposta, ela aconselhou a amiga, pior, ela aconselhou a amiga: procura seu líder, fala com ele. E depois que a pessoa foi exposta, ela se sentiu tão mal por ter sido a pessoa que falou: não, nosso pastor, homem de Deus, procura ele. Tem muita gente ferida, magoada por aí, assim, pastor? Tem, e é a questão do que eu falo, da sabedoria em tratar cada assunto, cada caso. Né? Se você expõe uma pessoa publicamente e a desliga do rol de membro, né, de forma pública por uma questão que poderia ser tratado, né, de uma outra forma, né, a consequência é essa, sobre a pessoa e sobre as pessoas que estão ali, que não são, não é a pessoa praticamente envolvida com a situação, mas que estão vivendo a situação como membros da igreja, vivendo aquela injustiça ou a exposição, né, à família. E eu conheço muitos casos assim. É interessante, a nossa igreja, quando eu assumi a igreja há 20 anos atrás, eu comecei a ler as atas anteriores para conhecer o histórico da igreja. A Igreja Batista faz ata de assembleia, e vi pessoas que na década de 70 foram excluídas da igreja porque andaram de bicicleta, mulheres porque andaram de bicicleta, porque só podiam os homens andarem de bicicleta na década de 70, homens que foram desligados da igreja porque usaram calça comprida, usaram bermuda, só podia usar calça comprida. Então são regras que colocaram pessoas na rua e que hoje a gente olha e a gente até ri. É claro que eu não apoio em nada a teologia liberal, o liberalismo, né, exacerbado dentro da igreja. Em nada, o pecado é pecado e pronto. Mas pessoas já foram injustiçadas por costumes e consequências foram graves. Mas como esse caso que o senhor citou como exemplo é uma questão da pessoa confessar um pecado e ser desligada publicamente junto com sua esposa por um pecado confessado, eu entendo como um erro da igreja, um erro irreparável e que infelizmente tem jogado pessoas pro mundo, jogado pessoas pra rua. Assim. Afeta a comunidade, afeta o corpo, a comunidade. Né? Pastor Ronald, nós já estamos no final aqui, mas eu queria saber o seguinte: será que é possível cultivar um ambiente, né? Em meio à graça, cultivar um ambiente onde as pessoas elas tenham a oportunidade de buscar conserto, de mudar de vida, e a gente sabe que mudança de vida, conserto, buscar o Senhor, desenvolver um relacionamento com Deus e também com a sua liderança? Sim, existe essa possibilidade e ela está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala na sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, só achar aqui rapidinho, Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Em outra versão fala sobre conduzir as pessoas em amor. E esse é o ambiente ideal na igreja. Repartir o amor de Cristo, exibir o amor de Cristo no cuidado pastoral com as ovelhas, sem maltratá-las, sem feri-las, sem expô-las, né, fazendo aquilo que Cristo faria em nosso lugar. Pastor Lissuete, tem muita gente doente por não confessar? Sim. Aliás, né, partindo do princípio bíblico, a confissão traz cura para a alma. A pessoa fica ali prisioneira. Tudo que você traz à luz, você acaba com o domínio espiritual das trevas. A questão é que nós vivemos um mundo de aparências, né? Hoje, com o advento da rede social, das mídias, as pessoas se preocupam muito com o que vão achar de mim, e não como Deus me vê. Mas quem está disposto a agradar a Deus, se arrependendo, e partindo do princípio do arrependimento, levando à confissão, não pode estar preocupado com reputação. Ele tem de estar preocupado com a sua restauração, com a sua cura.
Pastor Arthur Belmonte, rapidamente, qual conselho o senhor daria para alguém que está ouvindo a gente, pensando em procurar o seu pastor para confessar uma situação que viveu, um pecado, um deslize? Depois desse debate todo, me dá uma... conclui aí, me dá uma direção. O que essa pessoa deve fazer? Porque é possível que alguém tenha ouvido tudo isso e tenha pairado uma dúvida, procuro ou não procuro? Qual seria a sua palavra pastoral para essa pessoa? Se esse pecado te incomoda, você deve procurar o seu pastor. Porque se você já o confessou e ele não te faz mal, né, tem apenas a memória daquilo que você fez como algo errado, mas isso aí não te pesa mais emocionalmente, está resolvida a questão. Mas se te incomoda e há necessidade de confissão, faça isso urgentemente ao seu líder. Pastor Ronald Viana, olha, agradecendo ao senhor por esse tempo que passamos aqui. Senhor Deus, nós nesta manhã queremos te dar graças por este momento precioso na sua presença. Agradecemos ao Senhor porque a tua palavra é viva e eficaz e ela vai de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor continue a cuidar de cada uma das suas ovelhas que estão espalhadas por todo este mundo. Aqueles que estão nesta manhã ouvindo esta palavra, estes aconselhamentos, que eles recebam do Senhor a verdade, a instrução e possam agir segundo o seu querer. Continue abençoando cada um dos pastores amigos que aqui estão, toda a rádio, sua equipe, direção, e que a bênção do Senhor recaia sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pastor Arthur Belmonte, muito obrigado pela sua participação. Endereço da igreja, dias de culto, redes sociais. Também agradeço, né, o privilégio de participar desse debate, que na verdade se tornou, né, aqui uma exposição de ideias, porque não tivemos divergência naquilo que é o cerne da questão. A minha igreja, a Igreja Abastecência, ela tem os seus cultos dominicalmente às 9 horas da manhã e às 18 horas. Semanalmente funcionamos como igreja em célula, nos multiplicamos em dezenas de igrejas, né, e assim nós funcionamos. São todos convidados e convido também a todos que quiserem viver algo diferente a participar do Missão Radical. Em julho agora, dias 11, 12 e 13, vai ter a nossa próxima edição e a imersão em algo maravilhoso que Deus tem trazido para nós nesse tempo. Quem quiser saber sobre o Missão Radical, qual é o contato? Tem rede social? Tem, Missão Radical Oficial, lá você tem um site que você tem informação para quem já fez, quer trabalhar e para quem quer fazer. Fácil de se inscrever. Missão Radical Oficial lá, o site, você consegue se inscrever. Eu preciso voltar, tem muito tempo que eu não trabalho no Missão Radical, tem que voltar lá um dia desse. Pastor Ronald, muito obrigado pela sua participação, rede social, pode dar todos os seus contatos aqui. Eu que agradeço o convite, a participação, me senti muito privilegiado ao lado dos nobres pastores aqui. As minhas redes sociais são @Pastor Ronald Viana, com 2 N, para o YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tá? Eu quero deixar também um beijo, né, e um abraço para minha esposa Isabel, né, um abraço para o pastor Fábio Costa, minha prima Joyce, meu irmão Rafael e todos que estão ouvindo. E, né, deixar aqui um pequeno merchanzinho, se você me permite. Pode. Eu escrevi 2 livros, né, que estão em PDF e estão na minha página no Instagram, agora, pela manhã, com uma promoção. Um é sobre o Pentateuco, né, é um livro ilustrado, onde eu narro a história do Gênesis até o Deuteronômio, com ilustrações, né, e explicações, e o outro é sobre o pré-tribulacionismo, que é a doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação. Então, você que está assistindo, né, e ouvindo a programação, você pode entrar na minha rede social, no Instagram, e entrando em contato comigo, pode adquiri-lo. Muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Luiz Suete, Casa da Bênção do Éder São João do Meriti. O senhor não precisa se despedir. O senhor vai continuar com a gente, o senhor vai pregar no nosso culto, mas de qualquer forma, obrigado pela sua presença. Endereço da igreja, dias de culto e redes sociais. Quero mais uma vez agradecer o convite e agradecer também aos nobres companheiros. Fui muito enriquecido nessa participação. Deus abençoe o ministério de cada um. Deus abençoe o pastor Martim Monteiro na condução desse debate. Compartilhar, hoje eu estarei ministrando na comunidade evangélica Shalom, pastor Anderson Zenito, ali no Parque Araruama, hoje à noite. Amanhã eu estarei ministrando na Conferência da Família, hoje a família também, amanhã a família, na ICB Engenho Pequeno, em Nova Iguaçu, ambos às 19 horas, e no domingo, com a minha casa, com a minha família espiritual, 9 horas da manhã, nossa Santa Ceia. Um abraço a todos os pastores, a toda a superintendência, a família ICB Rio de Janeiro, domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos ali na Santa Ceia, na ICB Éden. Será uma manhã poderosa do céu. E o meu Instagram é @Luiz com Z, Suete, a grafia é SUETH. Deus abençoe vocês.